Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Daniel Santos e à sua colega também apresento os meus cumprimentos. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar era se existiu, desde que está nesta área da recuperação de crédito, redução do pessoal afeto à recuperação. Boa tarde, Sr. Deputado. Sim, existiu. Nós, em 2017, quando iniciamos o departamento, nós tínhamos sob gestão um determinado volume de crédito. E de NPLs, e NPLs também. Portanto, aliás, o volume de crédito, depois uma parte desse volume de crédito, uma parte é NPL. Era um volume bastante grande, aliás, diria demasiado grande para qualquer banco. E, portanto, ao longo da nossa atuação, nós fomos reduzindo essa carteira, e reduziu bastante. E, portanto, nós começamos com o número de pessoas que era adequado à dimensão da carteira da altura, e todos os anos temos uma revisão do que é o adequado para o número de pessoas em função da carteira que temos. E, portanto, sim, tem havido redução, porque, felizmente, tem-se conseguido reduzir o volume de crédito sob gestão. E essa redução foi de quanto para quanto, desde que entrou até hoje? Sim. No início de 2017, penso que, se não me falha a memória, são 71 pessoas. No final de 2020, estavam 40 e, quando eu terminei, no final de março, já eram talvez menos de 2 pessoas. Portanto, 38 pessoas. E em 2017, quantas é que eram? Início de 17, 71 pessoas. 71. Portanto, passamos de 71 pessoas para 38 no âmbito da recuperação de crédito, exatamente, que é um departamento-chave em todo este processo. Certo, mas em 4 anos e com uma dimensão... Nós tínhamos uma dimensão desmesurada de créditos e reduzimos bastante. O facto é que reduzimos. Na recuperação de créditos, estamos a falar das pessoas que andam também na rua atrás dos devedores. Na rua, nós não usamos a política de fraco. Nós temos reuniões com devedores, muitas vezes nas empresas deles, também temos, mas maioritariamente são reuniões no banco, maioritariamente. Mas esse é o processo, eu não sei se estou a responder à sua pergunta. O que eu quero perceber é se a redução de 71 pessoas para 38 não colocou em crise a capacidade da recuperação eficiente e maximizando o valor da recuperação. E gostava de perceber de que forma é que o seu departamento se articula com a rede comercial no âmbito da recuperação. No fundo, a questão é esta. Não, eu não acho que tenha comprometido, porque eu, como responsável do departamento que fui até final de março passado, como disse, cabia a mim duas coisas. Por um lado, ter um número de eficiência e ter um número de pessoas adequado e não mais para fazer a recuperação, mas também não menos. E, portanto, isto é um diálogo constante com o banco, os departamentos com o banco, porque há uma preocupação de eficiência, com certeza, mas esse diálogo é um diálogo normal, quer dizer, eu não vou propor, ou o banco não vem pedir para reduzir 20 pessoas e eu ficar com falta de 10. Isso não acontece. O que aconteceu foi, em função do volume de crédito, em função daquilo que estávamos a resolver, daquilo que deixava de ser uma preocupação, porque se resolveu, várias razões, houve créditos que passaram para a área comercial, outros foram cobrados, outros foram vendidos, etc, etc. Portanto, chegamos a uma dimensão completamente diferente. E, portanto, e essa dimensão, nós todos os anos fazemos fazia e, portanto, quem lá está no lugar vai continuar a fazer com certeza, é uma avaliação no final do ano, ou mesmo ao longo do ano, como é que está a evoluir a carteira e como é que está a evoluir o número de processos sob gestão e qual é o número de pessoas adequado. E, portanto, há uma experiência que vai digitando a adequação do número de pessoas. E é isso que nós... esse é o processo. Eu imagino que cada recuperador, chamemos-lhe assim, certo, tem um conjunto de clientes afetos. Qual é a média de clientes afetos a cada recuperador? Sim, o processo, a distribuição é essa, exatamente. Portanto, um grupo económico, porque nós, na área da recuperação de empresas, é a prefetação de grupos económicos. E, portanto, cada vez que há afetação de um grupo económico,
há várias equipas, cada equipa tem um membro de direção e tem um conjunto de recuperadores, como referiu, mas o nome não é esse, mas é muito próximo desse, portanto, mas vai dar no mesmo. E, portanto, é feito esse grupo económico. Em termos de grupos, anda à volta dos 140, 150, conforme os casos. Mas nisto temos casos muito pequeninos, casos minutos, cujo o tempo de dedicação é completamente diferente de um grupo maior. E, portanto, a preocupação também do coordenador é balancear entre os grupos grandes e pequenos, e setorial também, porque há uma preocupação setorial, de conhecimento, etc., e até geográfico, porque o departamento tem uma área em Lisboa e uma área no Porto, de equilibrar esses grupos económicos. Portanto, mas a resposta é essa, é aquilo que eu lhe disse. Existem leads internas mensais afetos a cada recuperador para estes clientes? Ou seja, quem é que define este mês vamos tratar deste grupo ou esta semana vamos tratar deste grupo? A definição do trabalho dentro da equipa é feita pela direção dessa equipa com a equipa. E, portanto, tem uma certa autonomia para fazer esse trabalho. Agora, nós tínhamos, e penso que continuam a ter, reuniões semanais do departamento, com as várias direções e comigo. E com a direção largada, mesmo com outras pessoas que não estavam com equipas. Pessoas que tinham apoio técnico, de nível técnico ou de informação de gestão, etc. E nessas reuniões corre-se, não se corre todos, porque não é impossível, mas todas as semanas correm-se casos e vamos perceber qual a ação que está a ser feita, que estratégia que está a ser desenvolvida, o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito, as recomendações que se fazem nessas reuniões, comentários de outras equipas para, eventualmente, até transmissão de conhecimento, não é? Porque é muito importante nesta área, como noutras também, mas nesta especialmente, e, portanto, é uma forma de controle da ação que está a ser feita em cada equipa. Mas, como digo, havia alguma autonomia, e tem que haver até para o efeito, senão ia dar uma coisa demasiado estanque e ineficiente, da direção de cada equipa ter alguma autonomia de ação, não definição de estratégia. E se eventualmente se debruçam mais sobre os grandes grupos económicos, podemos dizer ou concluir que o crédito granular fica um bocadinho para trás neste processo? Não. Todos os processos são acompanhados. Agora, e já disse há pouco, e volto a dizer, o tempo dedicado a um processo grande e um processo pequeno não é o mesmo. Isso está a falar... Nem pode ser, porque senão isso tornava ineficiente qualquer área de recuperação de qualquer banco. Se nós dedicássemos todo o tempo do mundo a uma coisa que deve 100 mil euros e outra que deve 100 milhões de euros, era uma gestão completamente ineficiente e ninguém o faz. Agora, e portanto temos tempos, os tempos de dedicação são diferentes, mas são todos acompanhados. E qual é a colaboração da rede comercial neste processo? A rede comercial, quando um cliente passa ao cliente, neste caso já é vendedor, não é? Portanto, mas pronto, vamos chamar-lhe clientes, ainda assim, quando passa um grupo económico para a área de recuperação, nós temos uma reunião portanto, é preenchido um formulário em que nós pedimos uma série de informação. Contas, questões até de formalidade, etc., informação adicional, por aí fora. E temos uma reunião com a área comercial para nos passar e transmitir toda a informação que tem para nos habilitar com a informação que de outra forma levaríamos muito mais tempo a conseguir para acelerar o processo. E, portanto, nós temos essa reunião, isso faz parte da própria passagem, uma reunião em que é solicitada, e dentro, obviamente, e dentro do possível, e até onde as pessoas na reunião conseguem abranger, mas isso está mais ou menos tipificado, em que vamos obter toda a informação necessária para arrancar com o processo. Não é para tomar a decisão, é arrancar com o início do processo. Portanto, há uns anos atrás, no Banco Espírito Santo, a própria rede comercial participou a determinado momento na recuperação de crédito. Hoje isso não acontece? Está entregue completamente ao departamento? Se a área comercial toma algumas medidas avulsas de menor importância, quer dizer, há um modelo, sabe, pode haver algumas prevaricações no modelo, mas não estou a dizer isto em teoria, porque na prática é isso que está a dizer.
Na prática, ou seja, formalmente é isso que está a dizer, e eu acho que na prática também, porque neste comitê pode haver, porque a área comercial está mais virada para, como é óbvio, é para vender e menos virada para o risco, pode haver, mas mensalmente o próprio GAR, que é aquele comitê, vai analisar as situações. E se detecta que alguma situação não passou porque a área comercial não foi tão diligente, ou não se apercebeu, ou não conseguiu ver o trigger, é ela que levanta a situação e obriga a passagem de imediato. Portanto, qual é o volume de crédito que tem neste momento em gestão no Departamento? No Departamento, neste momento, em março, agora já não sei, porque já passaram um mês e tal, mas em março nós tínhamos à volta de 6 mil milhões de crédito. Total, incluindo garantias bancárias, que não é bem crédito, mas é esta patrimonial, estou a falar de todas as responsabilidades. Era um bocadinho abaixo dos 6 mil milhões, mas vamos admitir que era 6 mil milhões. E tem ideia de qual é o comparativo no mercado, por exemplo, a Caixa, o BCP, o Santander, quantas pessoas é que têm na recuperação e qual é o volume de crédito de cada um? Eu não sei quantas pessoas é que eles têm. Tinha boas relações com os dois departamentos de recuperação destes bancos e tínhamos muitos devedores em comum e, portanto, também tinha-se muita comunicação para tomar algumas decisões em conjunto, sobretudo de alinhar princípios, não é? Para determinado devedor, mas não tenho a noção exata quantas pessoas têm, até porque eles também estão por exemplo, a Caixa não teve acompanhamento, já não tinha, e portanto tem tudo num único departamento, já não é similar, e portanto não é comparável, não é exatamente comparável. Depois tinha uma divisão que o retalho apanhava montantes maiores e as empresas montantes só acima de determinado montante. Portanto, eu não consigo comparar. Mas vocês não fazem essa divisão? Não, a nossa divisão é diferente. A nossa divisão também há retalho e há empresas, só que os clientes que nos eram afetos, que corriam mal, são clientes de departamento de empresas. E os clientes que vão para a área da recuperação de retalho são clientes de retalho. Só que a fasquia que estava para o retalho e para empresas de retalho, mercearias, farmácias, etc., era uma fasquia muito baixa. E, portanto, para nós vinha parar coisas muito pequenas. O banco recentemente tem estado a rever, há meses atrás, reviu a fasquia para aumentar o volume que é acompanhado em termos de empresas que devem estar afetas às áreas de empresas, ou seja, ainda como clientes. E, portanto, o reflexo que isso vai ter é que, quando alguma coisa dessas correr mal, mas não para a nossa legacy, para aquilo que nós já tínhamos, é para o futuro, é que virão menos clientes, se correrem mal, virão menos clientes para a área de empresa e irão mais para o retalho. Porque a base também muda, e é isso que está a acontecer, é isso que virá a acontecer no futuro. No passado, nós apanhámos com muita coisa mais pequena, porque vinham departamentos de empresas que eram coisas pequenas. Mas pronto, não é isso que não nos fazia recuperar melhor, ou com o mesmo sentido de dever. A não ser que haja muita externalização de serviços, parece-me curto, 38 pessoas para gerir 6 mil milhões de euros de crédito mais garantias. Parece-me curto, mas terei a oportunidade de perguntar isso aos outros bancos que também cá vêm. Okay. José Berardo, em 2021 terminaria o acordo entre a Associação Coleção Berardo e o Estado. Qual é o ponto de situação desta dívida que ascende a pelo menos 281 milhões de euros em 2018? Muito bem. Ascende e mantém-se esse volume de dívida. Nós, em 2016, apercebemos que tinham sido tomadas medidas pelo devedor para tentar diminuir a nossa condição de bancos, que foi os três em simultâneo, em termos das garantias que tinham sido prestadas. Nós desenvolvemos uma série de ações em conjunto com os advogados dos três bancos para tentar reverter a situação. Inclusive, começamos por convocar uma Assembleia Universal, mas que depois houve uma reação do próprio devedor, invocando uma decisão do tribunal anterior e, portanto, anulou a nossa decisão, a nossa decisão. E, posteriormente, portanto, então partiu-se para montar a estratégia de arrestar a coleção. Esse arresto foi posto em marcha, o pedido do arresto, ganhamos na primeira instância, contestaram, e, portanto, nós recorremos e ganhamos. E, portanto, o arresto está confirmado. De seguida, iniciou-se a ação principal,
que é a ação de reclamar a dívida. Essa ação foi colocada em 19, se não me engano, e, portanto, essa ação decorre. Portanto, neste momento, na altura, tomamos outras medidas. Estou só aqui a resumir, inclusive pedimos parceiros de vários professores de Direito de renome da Praça da Melhor Estratégia a Tomar, etc. E, portanto, a atuação dos 3 bancos em conjunto, eu acho que tem sido de sucesso até agora. Vamos ver o futuro, conseguindo o arresto. A ação principal agora decorre. Obviamente que há constantes, obviamente, reações da parte do devedor, mas nós perseguimos o nosso caminho e é esse caminho que nós estamos neste momento. Portanto, José Berardo está impedido de, em 2021, que era quando terminaria o acordo com o Estado para a divulgação destas obras de arte, está impedido de celebrar um novo acordo. Eu não sei se o arresto impossibilita a celebração do novo acordo. O acordo vai terminar. Agora, se o arresto o impede de novo acordo, não lhe vou garantir. Não sei, neste momento não lhe sei responder totalmente à pergunta. Parece-me que sim, mas não tenho certeza. E como parece-me não chega, eu não vou fazer essa afirmação. Mas, em princípio, o arresto está... Não, em princípio não, o arresto está confirmado aos bancos e, portanto... Agora, depois levanta-se questões jurídicas, que é se ele ainda, enquanto dono da declaração, poderá afirmar isso ou não, ainda que arrestar. Não sei, não lhe sei dizer isso neste momento. Mas, quer dizer, aquilo que é o reforço da nossa garantia, como tal, ou pelo menos provisoriamente, não é? Portanto, não podendo criar ónus sobre as obras de arte, imagino eu que não possa celebrar o novo acordo com o Estado. Exatamente. Admito que se parece via não, mas quer dizer, como não tenho... Não lhe sei dizer, há detalhes há alguns detalhes que tenho dúvidas, por isso é que eu não lhe estou a responder taxativamente. No grupo ongoing, o processo judicial da insolvência fala em 1,3 mil milhões de euros em créditos reclamados. Alguma vez o devedor mostrou, o devedor, quer dizer, o sócio principal, Nuno Vasconcelos, mostrou interesse em pagar a dívida? Ainda ao início de 2014, quando começou as conversações, como é que é de classificar nessa altura? Nessa altura, ele foi aparentemente colaborativo a tentar encontrar uma solução de reestruturação da dívida para poder pagar com o tempo. Aparentemente, eu digo aparentemente porque, quer dizer, não se justifica, depois na prática acabamos por não ter nada, mas, quer dizer, ele não foi daquelas pessoas que tenha chegado logo do início, que tenha chegado junto de nós e disse não pago, não devo, não, como agora já diz, e portanto não tem nada a ver com isso. Na altura interessou-se, aparentemente parecia querer colaborar com o banco para tentar recuperar os créditos existentes, mas não trazendo algo mais para garantir os créditos. Aliás, ele acabou por ficar insolvente, não que ele fosse o fiador ou garante, avalista da dívida grande, mas uma pequena dívida com a mãe, ele acabou também por ficar pequena, relativamente, face a esta dimensão. Acabou também por ficar insolvente, porque nós executamos. Mas, quer dizer, ele na primeira fase foi, diria, aparentemente colaborativo. E depois afastou-se e desapareceu. Procuraram bens e Rafael Mora teve alguma intervenção convosco? Não, o Rafael Mora apareceu uma vez ou duas, mas não... Se quer que lhe diga, não, quase sem qualquer efeito prático nem alguma coisa. Portanto, o Rafael Mora não diria que não foi uma peça, depois da no período já de recuperação, já não foi uma peça neste processo. Sr. Presidente, uma última pergunta, se me permite. José Guilherme tinha uma dívida de 185,5 milhões de euros, também em meados de 2018, aliás, antes, em 2015, peço desculpa, reestruturaram, pagamento em 13 anos, 10 milhões de euros. Deixe-me, se me permite interromper, esse cliente não é acompanhado por mim, esse devedor não é acompanhado por mim, é um daqueles que não são acompanhados por mim. Portanto, Então, não tenho como lhe responder. É acompanhado por quem, então? Por aquele departamento que referi de acompanhamento de empresas. De? Empresas.
E uma última pergunta. Sobre o Grupo Lena, havia uma decisão pendente no Fundo de Resolução. Gostava de saber se ela já foi emitida ou não. Qual é o ponto de situação deste valor? Não, ainda não foi emitido parecer da parte do Fundo de Recuperação. E qual é o montante em dívida? O que é que propuseram ao Fundo de Resolução? Se me pudesse explicar. Obrigado. O montante em dívida neste momento ronda os 210 milhões de euros, mais ou menos. Nós tínhamos quando veio para nós, tínhamos à volta de 320 milhões de euros de dívida. Neste momento está em 210, porque conseguimos ir buscar ativos ou alguma coisa que conseguimos recuperar e, portanto, neste momento está à volta de 210 milhões de euros. Portanto, ainda assim, fomos buscar 100 e poucos milhões de euros neste processo até agora. Este processo esteve acompanhado pela plataforma de gestão de créditos, que foi feita pelos 3 bancos e teve uma vida de cerca de 2 anos e tal. Durante esse período, e tentou soluções, várias soluções à volta deste grupo, porque era um grupo que, tirando outros à partes, tinha uma grande dimensão, muitas pessoas empregadas, ainda com atividade, e, portanto, foram tentadas soluções, sobretudo procurar investidores onde quer que houvesse. Foi um processo muito difícil e quem acabou por aparecer ainda no âmbito da plataforma foi a própria equipa de gestão a propor comprar os créditos aos bancos e com o apoio de outros bancos que eles iam tentar conseguir obter crédito para injetar, para comprar os créditos e injetar nas empresas, tentar viabilizar esses grupos económicos. Foi um debate grande, quer na plataforma, quer entre os 3 bancos envolvidos, e um dos bancos acabou por vender esses créditos, de acordo com a proposta apresentada. Nós, ainda assim, no final do dia, propusemos também a venda desses créditos, que é essa operação que está para a apreciação do Fundo de Resolução, e a Caixa, até agora, que eu saiba, não aprovou, mas também não sei que decisão é que tomou, ou outro banco, desculpa lá, eu já estou aqui a entrar com nomes que não devo. Pronto, mas, enfim, por uma questão de correção, ok. É que não sei se tomou ou se não, mas que eu saiba positivamente, ou seja, a favor da venda, penso que não. E porquê que um banco decidiu vender e o outro também propôs favoravelmente? O estado daquele grupo económico é de tal maneira hoje em dia que qualquer solução de execução vai claramente representar, e aliás, penso que foi a PwC que fez um estudo ainda já há uns 2 anos, em que a estimativa deles para a recuperação por via judicial é que os bancos, no nosso caso, iríamos recuperar 2 milhões de euros ou 3 milhões de euros. Portanto, a estimativa de recuperação por acionando ia ser, digamos, miserável face ao valor de crédito que está em causa. E, portanto, o banco, dentro do possível, e sabendo que é um caso difícil e um caso enfim, precisa de muita explicação, decidiu avançar com uma proposta de venda de créditos, porque o valor que estava a ser proposto, ainda assim, era bastante superior, face a esses 2 milhões de euros de crédito. E foi isso que propôs ao Fundo de Recuperação, ao Fundo de Resolução, idêntica como o outro banco já fez, sabendo que o estado da empresa degrada-se dia a dia, se não forem tomadas medidas que possibilita a continuação da empresa, e, portanto, como existem outros criadores, muitos doadores, o que restar, hoje em dia, se calhar, nem sequer será 2 a 3 milhões de euros, será uma coisa bastante mais baixa. E foi nessa linha de pensamento que o banco aprovou uma possível venda, ou um MBO, ao fim e ao cabo.